Allan Kardec, pseudônimo do emérito professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, discípulo ímpar de Henrique Pestalozzi, teve ocasião de definir o Espiritismo como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Não se trata, porém, de uma ciência convencional, porque as ciências acadêmicas trabalham com materiais palpáveis, podendo repetir a experiência tantas vezes quantas lhes aprouver. O Espiritismo lida com o psiquismo humano e, além da morte, cada qual preserva as características que lhe eram habituais, mantendo seu livre-arbítrio, a liberdade, portanto, de aceitar ou não qualquer convocação. Por isso mesmo, o Espiritismo é uma ciência de observação. Analisa os fatos, coordena-os e deles retira as conclusões de natureza ética e científica. Se algum dia, disse ele, a ciência provar que o Espiritismo está errado em um ponto, cabe aos espíritas abandonarem esse ponto e seguir a ciência. Marchando ao lado do progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque tudo aquilo que a ciência informar, ele aceita, e desta forma é uma doutrina que se enraiza no cerne das ciências experimental. Porque o Espiritismo demonstra sobrevivência, ele tem características muito especiais. É uma filosofia de comportamento que explica quem é a criatura, de onde veio, para onde vai, por que sofre, quais as razões dos desafios a enfrentar. E ao mesmo tempo oferece uma psicologia de comportamento perfeitamente compatível com as normas da ética moral das diferentes nações. No que diz respeito à sua filosofia, o Espiritismo tem parâmetros, paradigmas e alicerça o seu pensamento filosófico na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na crença na comunicabilidade dos espíritos, na crença na reencarnação, na crença na pluralidade dos mundos habitados, servindo-lhe de suporte ético-moral o Evangelho de Jesus, conforme o incomparável mestre Galileu viveu e os seus primeiros apóstolos. Por consequência, além de ser uma ciência de observação, uma filosofia de comportamento, é também uma doutrina ético-moral de consequências religiosas, procurando restabelecer a pulcritude do Evangelho de Jesus, de maneira que a criatura humana possa iluminar-se interiormente, solucionando os desafios existenciais, enfrentando os problemas e os desaires, com alta resignação e coragem, mediante os quais torna-se portador
de saúde integral. Quando o Espiritismo diz que alicerça a sua crença em Deus, produz uma revolução, porque até o momento em que o Espiritismo apareceu, o conceito de Deus era humanoide. Equivale dizer que Deus era considerado um ser antropomorfo, caracterizado como alguém que tinha paixões, que elegia um povo em detrimento de outro, que cumpria determinadas emoções compatíveis com a criatura humana. O Espiritismo veio demitizar esse Deus ancestral e, de acordo com a visão da física quântica e ao mesmo tempo da astrofísica, deu-nos um Deus que a dimensão da nossa inteligência não pode abarcar. Por isso mesmo, até o momento em que apareceu o Livro dos Espíritos, a teologia, a teleologia, a filosofia, sempre interrogavam quem é Deus, e na pergunta já estava embutida a resposta, porquanto o verbete quem significa o homem que. Coube a Allan Kardec formular a questão de uma maneira correta, por ser ele um grande filólogo, conhecedor de 5 idiomas, que falava e escrevia corretamente. Merece ressaltar que, tendo ele nascido na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, seus pais educaram-no na cidade de Yverdun, na Suíça, cantão de língua alemã, onde ele de tal forma celebrizou-se que traduziu Fenelon para o alemão com tanta beleza que Pestalozzi elogiou a obra como de incomparável qualidade. Allan Kardec, portanto, conhecedor profundo da língua francesa e dos referidos idiomas, interroga de uma maneira especial, conforme se lê na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta que foi dada pelos seres imortais é de uma abrangência incomum. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Sendo Deus, dizemos nós outro, a síntese das perfeições, o absoluto, a realidade única, não pode caber dentro de uma definição, porque definir é limitar. Se nós limitarmos Deus, ele deixa de ser o absoluto, deixa de ser o continente para tornar-se o conteúdo. Mas quando os Espíritos disseram que ele é a inteligência suprema do universo, dá-lhe a amplitude de natureza galáctica e é a causa primeira de todas as coisas, não limita.